Amém. Bom dia a todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Estamos dando prosseguimento à leitura do nosso livro Exército de Vencedores, aliste-se já. E chegamos na sexta semana e nessa manhã vamos desfrutar de mais um tópico da leitura deste livro, que tem como título Vencer o Velho Homem ao ser encabeçado por Cristo. A leitura de hoje está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E esse capítulo ele tem sido de muita ajuda para nós, porque ele tem nos mostrado com quem realmente estamos lutando. Nós não estamos lutando nem contra a carne, nem sangue, mas contra os principados e potestades. Aquele que de maneira invisível tem atuado para destruir a vida das famílias, a vida das pessoas, tem interferido, contado mentiras, tem com suas estratagemas enganado muitas pessoas. Até mesmo não está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que nos diz, eu vou ler aqui para vocês, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não se engane, querido leitor. O nosso inimigo, o inimigo de Deus, o meu inimigo e o seu inimigo, que é Satanás, ele vem, nos conta muitas mentiras, lança muitos enganos, coloca as pessoas umas contra as outras, marido e mulher, um contra o outro, gera divórcio. E às vezes são palavras que parecem ser verdadeiras, mas na verdade, muitas das vezes é um engano de Satanás atuando na vida das pessoas. Às vezes com palavras doces, palavras suaves. Ele nunca entra na vida das pessoas, ele nunca engana de maneira grosseira, mas sempre de maneira sutil. Até mesmo como eu li aqui em 2 Coríntios capítulo 11, ele, para enganar as pessoas, aparece para elas, se mostra como um anjo de luz, como alguém de boa aparência, de boas intenções. Mas graças ao Senhor, o Senhor, nesses últimos dias, quem tem nos acompanhado no canal, tem percebido quem verdadeiramente é o nosso inimigo e como ele atua hoje, como ele mostra, como ele é, como ele tem agido durante muitos séculos para enganar e destruir o homem que Deus criou. Querido leitor, não se deixe enganar. Não lute contra as pessoas ou contra a carne e sangue. Não direcione a sua luta para o lugar errado. O que Deus tem revelado para nós nesses últimos dias por meio da sua palavra profética, a sua palavra atual, o que está no coração de Deus, é que nós temos um inimigo e esse inimigo está de maneira invisível por trás, trazendo toda essa desordem, todo esse caos. E o que o Senhor hoje quer é colocar todos os inimigos por estrados dos pés de Cristo. E Ele está fazendo isso por meio da minha vida e da sua vida. Então, quando essas coisas negativas vierem, nós precisamos ir diante do Senhor para que o Senhor nos revele qual é a fonte do verdadeiro problema. Às vezes a gente culpa nosso marido, às vezes nós culpamos nossa esposa,
nossos amigos pelos problemas, mas não vamos até o Senhor para que o Senhor nos revele qual é a verdadeira fonte dos nossos problemas. E se nós formos diante do Senhor, o Senhor irá nos iluminar. Às vezes o inimigo vem com muitas mentiras. Eu queria convidar você a ler comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, para que nós possamos descobrir, uma vez por todas, como o inimigo tem atuado nesse século para enganar as pessoas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que nos diz: ó Senhor Jesus, nos diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Hoje, querido leitor, amigo, ouvinte da palavra de Deus, aqueles que dão valor ao que o Senhor está falando nesses últimos tempos, o inimigo tem atuado em todas as esferas dessa terra, deste mundo, com prodígios, com sinais, como nós vimos em Coríntios, 2 Coríntios, até aparenta como anjo de luz, mas no entanto, quando ele atua com mentira, com prodígios, com sinais, mas tudo com o fim de enganar a mim e a você. Mas graças ao Senhor que nós estamos do lado de Deus. E aqueles que andam com o Senhor já têm a vitória certa. A vitória já é certa. Então, como nós vimos aqui, eu citei lá no início, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, e queria fazer questão de ler para você nesta manhã, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que nos diz: bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, será sacerdote de Deus e de Cristo e reinará com ele os 1000 anos. O que quer dizer isso, querido amado, querido leitor, querido amigo? Se nós seguirmos de perto e ouvirmos o falar do Senhor, nós, no final dessa era, nós iremos contemplar algo maravilhoso, algo desejado por todos os filhos de Deus, todos aqueles que desejam um reino de paz, um reino cheio de autoridade, um reino de poder. Nós vamos ver no fim desta era o inimigo de Deus, o nosso inimigo. Se você tiver um tempinho e leia capítulo 20, logo no início, você vai ver Satanás sendo, por um anjo forte, sendo amarrado e lançado para dentro do abismo. Que prazer em poder dizer essa palavra. No final dessa era, o nosso inimigo será acorrentado e lançado no abismo, e ele será selado para não mais ter poder de enganar as nações. Como nós almejamos esse dia, porque o desejo do coração de Deus, o nosso desejo, aqueles que se unem à vontade do Senhor, é que todos os inimigos sejam lançados por estrados aos pés de Cristo. E esse dia é uma visão gloriosa, porque o inimigo não mais terá poder de enganar as pessoas. A Bíblia, ela relata isso de uma maneira maravilhosa. Capítulo 20, querido leitor, quando você tiver oportunidade, abra a sua Bíblia e leia essa passagem atentamente. Isso é um fato e irá acontecer.
Mas aqui o versículo 6 diz que aqueles que participarão são aqueles que ressuscitarão com Cristo. A morte não terá autoridade, a segunda morte não terá mais autoridade, irão ressuscitar, farão parte da primeira ressurreição e na morte não terão mais nenhuma autoridade. E contemplará Cristo, o Senhor, reinando sobre todas as coisas. A sua autoridade sendo exercida em toda essa terra. O seu reino sendo estabelecido em toda essa terra. Que visão gloriosa. Então eu queria encorajar você nesse dia a perceber que o que vai prevalecer é a autoridade do nosso Senhor. Então, querido leitor, se palavras de engano e mentira surgirem na sua vida, não seja precipitado em acusar alguém. Vá diante do Senhor. Veja quem é a fonte dessa mentira, desse engano, como nós lemos aqui. E o Senhor irá nos iluminar e nós iremos tratar toda mentira, todo engano, todo sinal de engano na fonte. Nós iremos diante do Senhor e todas as coisas que entram em nossa vida e causam danos, causam caos, irá ser tratada e nós iremos desfrutar da autoridade divina, do governar de Cristo em nossa vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te dê muita graça, muita paz e que essa palavra ela possa ter te encorajado, ter te animado a continuar prosseguindo e não aceitar mais nenhuma mentira de Satanás, nenhum engano, nem em nosso casamento, nem na nossa vida social, nem na nossa vida profissional, mas que a nossa vida seja cheia de luz, cheia de verdade. Jesus Cristo é o nosso Senhor.